mais uma aula, as 3 perguntas do livro de Dom Miguel Ruiz, e a gente segue fazendo os nossos comentários, refletindo, chamando vocês para refletir também. Então sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje não estaremos no YouTube, somente aqui no Instagram. Dar continuidade no livro, né? Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Sim. José, hoje a Celina entrou antes de você, José. É que ele estava pronto para entrar no YouTube. Como ele escutou que não teria YouTube, ele entrou aqui. Mateus, não tá a vovó Zé? Fabiana, Sofia, boa noite a todos. Denise. Só vou entrando, vou tentar pôr. Maria Carmen. Não vai dar certo. É. Melhor você pôr aqui, ó. Vou encostar alguma coisa aqui. Se alguém faz pergunta aí, dá pra você. Apesar que hoje tá bem mais perto aqui, ó. Dá pra gente enxergar se alguém faz pergunta. Tânia, Bonequinha. Maria. Bonequinha entrou. Paulinha, oi. Oi. Bom, vamos lá, estamos com Vamos lá? Quase 20 pessoas, podemos iniciar. Então a gente está continuando o livro, as 3 perguntas, sendo que a primeira pergunta é quem eu sou. E na última aula... Já precisa começar de perguntas difíceis. O livro começa com essa pergunta, quem eu sou. Então é ela que a gente tem que continuar. E na última aula a gente deixou para vocês esse seguinte parágrafo. Temos algumas ferramentas incríveis para trabalhar quando se trata de resolver o mistério de quem somos. A primeira ferramenta é o poder da atenção. A nossa atenção é o que torna possível perceber e aprender. Então, a gente encerrou a última aula deixando essa reflexão do quanto cada um exerce o poder de atenção sobre todas as coisas. Então, é interessante já começar por isso, né? O que está refletindo? O próprio celular. O livro. O livro, ó. É ele que está refletindo. Tira o óculos, é mais fácil tirar o óculos. Não, mas esse também está pegando. Espera um pouquinho. Gente, hoje ele está preocupado com o óculos. Não, senão fica uma marca no meu olho. Pronto. Pronto? Não tem mais reflexão? Não. Já passou. Qual Então, foi a reflexão que você fez? Me faz lembrar muito do... Faz lembrar não. Qual foi a reflexão que você fez durante a semana? A reflexão que eu fiz, que a gente pouco está presente no aqui e no agora. Né? Quando ele fala para o poder de atenção, é o quanto você está presente na sua vida. Então, qual a atenção que você está dando para si mesmo ao longo desses momentos que você vai vivendo, né? 90% do tempo a gente está no automático, 10% Sim. A gente lembra e tenta fazer alguma reflexão, respirar, não agir com impulsividade. Como é que eu crio o mecanismo para inverter isso? Tá? 10% na impulsividade, 90% na autorreflexão, né? Praticando, voltando o tempo todo pro agora, né? Exigindo da sua mente. Se a gente, por exemplo, eu fico sempre pensando no bebê. Quando o bebê começa a andar, primeiro ele engatinha. Então ele tem que passar pelo processo de engatinhar para depois ele andar. Então a gente está engatinhando nesse aprendizado. O que a gente vai fazer? O tempo todo você vai lembrar se que trazer para antes de pensar em levantar. E se trazer para esse agora, né? Então ele fala assim, ó, ele só chama de sonambulismo. Ele fala assim, ó, ao longo da vida dominamos a arte do sonambulismo, que é isso, que é o automático, né? Quando você está sonâmbulo, você não sabe o que você está fazendo, então você vai agindo no automático. Não achamos que precisamos prestar atenção, porque temos certeza de que sabemos o que acontece ao nosso redor. Então, esse é um outro erro nosso, né?
a gente deveria olhar para tudo como se fosse a primeira vez que a gente olha, e de fato é. Porque se só existe esse momento agora, então essa aula que nós estamos tendo agora, ela só vai existir neste agora. Essa conversa que eu estou tendo com você, ela só existe nesse agora. Então, qualquer coisa que você ou eu falarmos, vai ser novo. Uma reflexão diferente, né? Uma opinião diferente. Só que a gente já entra naquela situação achando que a gente já sabe a verdade. Então, é aí que começa o primeiro problema. Então, nossas respostas para tudo se tornaram previsíveis porque o nosso pensamento é automático. E automaticamente assumimos que sabemos o que os outros estão pensando. Então, assim... Se presume, né? E além disso, né? Quando a gente age no automático, quer ver, ler aqui o pedacinho inicial que você falou? Nosso pensamento é automático e automaticamente assumimos que sabemos o que os outros estão pensando. Então, se o seu primeiro ponto é o pensamento automático, isso quer dizer que ele gera uma reação automática também. Então, sim, ação e reação ocorrendo na mesmice daquilo que você acha que sabe. Agora, o mais interessante é, quando me proponho a fazer algo diferente hoje, que não, sim, precisa ser igual a ontem. Sim. Se usássemos nossos sentidos para coletar informações reais, não seríamos tão iludidos pela vida, que é expectativa que gera frustração, né? Cada vez que a gente não enxerga aquilo que é, na verdade você está o quê? Gerando frustração, porque você criou a expectativa. Isso está ligado ao que você leu em cima, né? Porque, na verdade, é isso, né? A gente supõe alguma coisa, aí aquilo não se materializa daquela forma, a gente se frustra ou se irrita com aquela situação. E aí ele fala que a gente não só supõe as coisas em cima do que os outros dizem, como também a gente supõe em cima do silêncio. É interessante. Eu já até sei o que você está pensando. A gente fala desse jeito, né? Mas eu não estou pensando nada. Tá assim que você fez até boca. Então, é interessante pensar nisso também, né? Deixa eu ler o parágrafo como está aqui, ó. Se usássemos nossos sentidos para coletar informações reais, não seríamos tão iludidos pela vida. Se realmente escutássemos não só o que as pessoas dizem, mas também o que nós dizemos em momentos de silêncio, teríamos muito mais empatia com os outros e mostraríamos compaixão por nós mesmos. Mas aí entra um pouco da ansiedade que a gente tem, né? De encurtar as coisas. Na suposição, né? Na suposição. A gente joga muito na suposição e pouco na realidade. É aquela coisa do pré-formado, né? Que aí você está num pensamento de massa, que é assim, funciona desse jeito, então vai ser dessa forma, e você vai deduzindo que o outro está entendendo, que o outro vai saber, que o outro não sei o quê. E na verdade você está levando uma responsabilidade que é sua, naquele momento de absorver e entender, deduzindo que o outro também o faz. Só que como cada um está num grau de consciência, ou mesmo num momento diferente, sim, acaba dando problema. Onde é que está o curto-circuito? Ou na percepção, né, de como cada um vai raciocinar sobre o seu agora, porque o seu agora pode ser diferente do meu, ainda que estivermos vivendo o mesmo momento juntos. Não é louco isso? E sabe o que eu pensei também? A gente fala para outra pessoa, eu já sei o que você está pensando. Por que a gente fala isso? Porque, de certa forma, a gente conhece a outra pessoa, está com ela, pensando em nós dois, que estamos juntos há 34 anos. Então, algumas reações, um já conhece do outro. Só que o que a gente esquece o tempo todo? Se a vida é mudança e a gente está mudando o tempo todo, talvez aquela pessoa esteja pensando diferente naquela situação em particular, porque ela mudou. E aí você inibiu ele só que você inibiu ele de se comunicar, porque você já supôs que ele está pensando em cima do quê? Daquilo que você sabe de passado e não do agora. Então é interessante isso, e a gente busca e até tem essa consciência de que a gente pode mudar. Só que a todo momento a gente está olhando para o outro com aqueles olhos antigos. Eu não sei se a pessoa mudou o que ela estava pensando sobre aquilo nesse momento, nessa situação.
né? Talvez ela não tenha mudado, mas nessa situação ela mudou. Teve Então, um outro entendimento, né? É estranho como você... Você define sobre o outro. Isso. Fortalecer a atenção... O que é uma certa arrogância que carregamos dentro de nós, Totalmente, né? totalmente. Porque você não dá possibilidade para o outro dele mudar, né? Porque ele já até age, não, ela espera que eu faça dessa forma. E aí, a mesmice, né? Fortalecer a atenção pode parecer um exercício no começo, mas as recompensas vêm rapidamente. O cérebro responde com avidez a novos desafios. Veja, ouça e observe sem julgamento. Então, assim... É o que a Fabiana escreveu. A todo momento estamos em julgamento, sim. Fabiana prevendo o capítulo antes dele falar. Ele fala exatamente isso. Veja, ouça e observe sem julgamento. O problema é que a gente, em tudo, quer colocar sentimento. Em tudo a gente quer reagir com o sentimento. Ter opinião, que é o que você vem batendo na tecla há várias aulas, né? Que você fala, gente, precisa ter opinião sobre tudo? Não, não precisa. Né? Não precisa, a gente pode se manter em silêncio. Mas aí o ego, aí a arrogância, aí querer mostrar que você sabe, te faz ter opinião sobre tudo. E muitas vezes você só atrapalha o que já está indo. Então, assim, exercite ficar mais em silêncio, né? E converse com você mesmo. Em vez de exteriorizar, né? Começa a interiorizar a resposta que você daria. O quanto ela realmente seria colaborativa com aquela situação. Segundos. Mas em vez de falar, traz para dentro. Questiona. Que aí você não está julgando, né? Você está se reperguntando se aquilo faz sentido para aquele momento. Eu tenho tentado exercitar isso e tenho falado menos quando não necessário é. Sim, é um exercício e às vezes ele é bem difícil porque ele é muito difícil. A gente quer ter opinião sobre tudo. Extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Que é isso, a gente até por ego a gente quer dar opinião para dizer que a gente sabe, né? Então, sem o julgamento, perceba como as suas respostas emocionais se tornam mais honestas sem uma história. Então, é como se ele falasse que o julgamento é uma história, né? Que você inventa sobre aquilo, em cima do que você pensa. Você cria o seu próprio cenário, aquilo que você vê daquela situação. A atenção pode levar à consciência total nos momentos preciosos da vida. Então, é prestar atenção o tempo todo, né? Em vez de eu sair dando a minha opinião, presta atenção, isso que eu estou pensando. Às vezes não é nesse só momento, opinião, né? É um gesto, é um olhar, é uma série de situações da qual você está compartilhando, né? Ao longo do seu dia. Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa, só a cara que ela fez já te joga lá embaixo. Ela não precisou falar nada, mas ela fez uma reprovação que te arrasou, né? Então, esta forma, né, de como agir, eu acho que é comportamental. Eu preciso pensar diferente e mudar o meu comportamento. E mudar o comportamento é algo extremamente difícil, não impossível, né? Então eu preciso querer e começar a praticar o novo modelo comportamental que eu quero para mim. E eu quero que os outros tenham comigo. Que entra aí a tal da empatia e da compaixão por mim mesmo, né? Sim, começando por você. A segunda ferramenta é a memória. Então, a primeira ferramenta para você fazer mudanças é a atenção. E a segunda ferramenta é a memória. Por quê? Porque nós conseguimos armazenar todas as memórias de uma vida em um só cérebro. Mas isso não as torna reais. Que leva ao quê? Quantas memórias falsas guardamos na nossa mente de coisas que nem aconteceram. De ilusões, né? Que a gente criou, Sim. né? Guardamos impressões de coisas, pessoas, acontecimentos, mas como todo cérebro percebe a sua maneira, até irmãos se lembram de acontecimentos da infância de jeitos diferentes. Porque cada um, cada um sente e absorve de uma outra forma. A outra coisa que você leu aí que parece que é bastante interessante, que é a questão da memória, do cérebro, só isso nos torna...
Guardamos impressões de coisas, pessoas e acontecimentos. Foi isso? Perdi. Você tem que falar na hora que te vem. Mas não... aí te corta. Não tem problema, pode cortar. A memória é armazenada na matéria. Nosso cérebro. A segunda ferramenta é a memória. A memória é armazenada na matéria, que é o nosso cérebro, né? Então, nós conseguimos armazenar todas as memórias de uma vida em um só cérebro, mas isso não as torna reais. Guardamos impressões de coisas, pessoas e acontecimentos, mas como todo cérebro percebe a sua maneira, até irmãos se lembram de acontecimentos da infância de jeitos diferentes. Foi. A memória ajuda a criar uma impressão da realidade, mas as impressões não são o mesmo que a verdade. Confiamos muito na memória para nos dizer a verdade. Lembrei. Na verdade, é assim que eu está. Muitas vezes a gente faz um julgamento do outro sem conhecer. Nossa, eu não gosto daquela fulana. Aí você conhece a fulana ou o Beltrano, né? E fala, nossa, eu tinha uma impressão totalmente diferente de você, né? Então, o que é isso? É o seu ego que fez um pré-julgamento, sem ter conhecimento, julgou e definiu até o caráter daquela pessoa, né? Então você já deu opinião, você já teve o achismo, você já teve tudo, e depois que propriamente você conheceu a pessoa, você se torna o melhor amigo e muda radicalmente, porque nada como você conhecer de fato aquilo que você quer dizer, quer falar, né? Então olha como a gente se prega, e assim, no automático, na situação, né? O quanto a gente já viveu. Eu acho que todo mundo já viveu essa história alguma vez na vida. Uhum. Confiamos demais na nossa memória para nos dizer a verdade. Deixamos que ela desvie a nossa atenção do momento presente e nos arraste ao passado frequentemente. Então, é isso, né? Quando a gente vai lá para o passado, a gente vai como? Através da nossa memória. Mas não vamos perder, né, que a memória seja algo ruim. Tem muita coisa boa na memória. Todas as memórias afetivas que a gente carrega ao longo da vida, né? Então, assim, hoje com 52 ainda, com 52 anos, eu consigo ter uma memória afetiva de 7, 8 anos de idade que está dentro de mim, que quando eu lembro ela desperta algo gostoso, né? Como é que eu posso dizer assim, caridoso comigo mesmo, né? Uhum. É uma memória gostosa de você ter. O pai já falou sobre isso e é interessante porque a gente vem lendo esses vários livros e a gente também já falou sobre isso. Não é que você não vai guardar as memórias, você vai ter memórias boas e vai ter memórias ruins. Sim. O que você não pode é ficar parado lá, né? Então, por exemplo, quando você tem uma lembrança de uma boa memória, você vai lembrar, você vai sentir toda aquela emoção novamente lá, quando a tia te deu um presente, quando o pai te levou na cidade da criança. Então, assim, você vai ter essas memórias dentro de você e elas são positivas. Porém, você não pode ficar lá. Uhum. Porque dali a pouco você vai falar, putz, eu não tenho mais meu pai, ele não me leva mais para lugar nenhum, agora eu tô sozinho no mundo. Você ou já saiu. Sendo negativa, né? Você já saiu do bom e entrou no ruim. Ou você começa a entrar naquele negativo e vai nele de uma tal forma que você não sai mais. E todo o seu ser tá... Que é a depressão, né? Essa tristeza profunda. Ela tá fora do espaço-tempo. Isso, que você vai para um lugar que não existe mais. Ela tá fora do espaço-tempo, que é o atual. Que é o agora, né? Então, assim, você pode recordar, não tem nada demais. Você só não pode permanecer lá. Eu gosto muito daquela coisa do sofá, né? Você não pode sentar lá no sofá e ficar. Não, você vai, usa de trampolim tudo aquilo e você traz para agora, para o que você pode fazer agora, né? Então, vai depender de cada um, né? Assim como a memória desempenhou um papel fundamental em nosso desenvolvimento inicial, ela pode nos guiar em nossa transformação adulta. E aí ele traz o exemplo da criança, né? Que ela anda e ela cai e ela tenta novamente. E ao longo da nossa vida, a gente aprende a evitar a dor e a nos mover em direção ao prazer. Então, de certa forma,
Cada vez que a gente quer se livrar de padrões desagradáveis, a gente permanece no nosso corpo físico, né? Então é fácil perder a cabeça e nos arrepender. E aí por isso que volta, né? A memória ela pode servir como um esforço para despertar e resistir a essas respostas automáticas. Então, eu posso trabalhar com a minha memória. Quais são as respostas que eu vou dando automaticamente sem reflexão? Eu posso ir lá buscar na memória. Ah, naquela vez com a fulana. Ah, naquela vez quando eu estava trabalhando. Ah, naquela vez no ponto de ônibus. Então, eu busco essas memórias, reflito em cima delas e retorno para não continuar automaticamente, né? Sair do automático, né? Você usa ela como uma referência. Você nem fica e nem vai atualizar ela, porque você não vai viver o mesmo momento que você viveu dessa memória. Mas ela é o gap, é o gatilho que te leva, opa, Sim. Puxa, aquilo já me ensinou, então eu uso isso agora de forma diferente. É, porque você voltou lá, sei lá, vou criar uma situação. Lá no ponto de ônibus eu briguei com a mulher, não sei o que, fiz um monte de coisa. Aí você volta lá naquela memória e se pergunta, mas por que eu briguei com aquela mulher? Porque eu fui dar minha opinião de uma coisa que naquele momento eu não deveria. Então, quantas vezes eu saio dando a minha opinião sem prestar atenção se a outra pessoa tem prontidão para ouvir aquela opinião que eu estou... Ninguém te perguntou, né? Então, assim, Exato. cale na sua significância. Não, às vezes a pessoa te pergunta, mas a outra pessoa tem prontidão, né, para aquilo que você está falando? Tá pronto pra às vezes não tem, e a gente não respeita, a gente sai falando. E é gozado que disso você pega o gancho e diz assim, a gente imagina as situações. Então, assim, eu imagino que aquela pessoa queira escutar aquilo que... Sim. E isso é tão dúbio, porque ela tanto serve, né, o ato de você imaginar como algo positivo, que pode ser um trampolim para você saltar realmente, né, num voo livre, maravilhoso, positivamente, como você cria uma situação por imaginar que o outro não sei o quê. Então, assim, a gente está sempre respaldando, sempre imaginando, né, imaginando que o outro isso, né, quando eu deveria usar isso como uma potência energética de, poxa, então o que eu posso imaginar? Eu quero imaginar que a minha empresa vai tal. E aí você imagina o sucesso que você pode fazer, o cargo que você quer alcançar. Quer dizer, por que você não usa isso positivamente e a gente acaba sempre trazendo para o dia a dia a negatividade? Porque a gente não pensa e age no automático errado. Então eu errei ali atrás, continuo repetindo esse padrão e continuo errando de outra forma, em outra situação, mas o padrão é o mesmo. Sim. Então é nesse momento que você... E aí assim, elas se unem, né? Porque você pode pegar a sua atenção plena para recordar memórias onde você percebe que gatilhos de crenças e padrões foram acionados e fazer disso a mudança que você precisa para estar bem, né? Para ir se melhorando. E agora ele entra na terceira e melhor ferramenta, que é a imaginação, como você falou. A imaginação é o nosso próprio tipo de superpotência. Imaginamos algo e depois o tornamos real. Volta. A imaginação é superpotência. É nosso próprio tipo de superpotência. É onde nós temos o poder. É o gatilho que a gente traz para poder fazer. Que agora novamente me veio a mesma coisa que está batendo sempre na minha mente, né? A imaginação como superpotência e uma frase que o pai sempre falou. Você gasta a mesma energia para pensar positivo e negativo. Pense positivo. Então, a imaginação vai me ajudar nesse momento de pensar positivo, de me aliar ao universo, né? Então, o universo não questiona, ele faz aquilo que você determina. Se você determinar negativo, é negativo que vai rolar. A frequência que você está ligado. Você que está dando para o universo e o universo vai te trazer devolvendo aquilo que você está emanando. Se pensar negativo, ele vai te trazer o negativo. Não é porque ele está fazendo julgamento ou porque ele quer ou porque ele não quer. Porque é a frequência que você encaminhou. Sim. É onde você, o seu corpo, a sua mente está ligada. É a gente, né? Não é que faz Deus, escolhas, né? Não, nós estamos, através da capacidade mental e física, emanando uma frequência.
Se eu estou com baixos ou pensamentos densos, ruins, negativos, eu estou vibrando numa densidade, numa frequência baixa. Eu lanço isso para o universo me conecta ao mesmo padrão vibratório que eu estou. Porque eu sou responsável por aquilo que eu gero. Não é o universo que gera para mim. Sou eu que me ligo às frequências universais. Todas as frequências estão ali. Aonde eu quero estar. Aonde eu vou me posicionar. Se eu tiver pensamentos positivos, eu vou elevando a minha frequência, e essa frequência se torna cada vez mais sutil e me liga a novas possibilidades, né, de estar numa outra camada, em outra teia vibracional. Agora, a mesma coisa ocorre quando eu tenho pensamentos negativos, quando eu estou negativo, quando eu permaneço na negatividade. É aquilo que eu estou transmitindo, é aquilo onde eu vou me posicionar. Então, traga para você essa responsabilidade, que não é do outro, não é de Deus e não é de ninguém. Seja responsável pelas suas escolhas, né? Além de você mesmo. E eu fico pensando assim, isso não significa que você não terá problemas, né? Vai ter problemas sempre. E, aliás, os problemas são oportunidades de aprendizado. Então, assim, vamos desmistificar. Problemas ocorrem e ocorrerão. Como eu encaro cada problema é a intensidade daquilo que eu vou me tornar. Porque se é um problema que eu não tenho uma solução para dar, ele vai ocorrer do mesmo jeito, não é porque eu quero ou não quero. Né? Então você tem que lidar com a sua verdade. É que lidar com isso é abrir as suas caixinhas, né? É você com um problema e como você se posiciona à frente de cada um deles. E eu posso olhar cada desafio como uma forma de evoluir, né? E ali, quando eu estou dentro do desafio, se eu continuar pensando negativo, vai continuar o desafio. Isso, então, negativamente. Então, quando você usa isso positivo, como uma né? oportunidade, um desafio de crescimento, de melhorar, de reverter, de passar e aprender com aquela situação que chegou até mim, porque eu não estou passando por esse problema se eu não tivesse nada para aprender. Aí você vai sair da vítima, né? Então, e do culpado, né? Do juiz, que ele chama, né? Ele chama de juiz. Aí ele fala, quando imaginamos situações maravilhosas, nosso corpo se sente confortável e energizado. E quando imaginamos acontecimentos dolorosos e consequências terríveis, produzimos medo no corpo físico e espalhamos o medo para outros corpos. Imaginamos o futuro e apagamos o presente. A imaginação é poder, com certeza, mas como todo poder, pode ser corrompido, né? Então, eu preciso trazer essa imaginação positiva, poderosa, para o momento presente, para o que eu estou vivendo agora, né? Como transformar o que eu estou vivendo agora, mas como? De forma positiva, né? Trabalhando positivamente. Eu gasto a mesma energia se eu for trabalhar positivo ou negativo, então que eu gaste a energia positivamente. Faça uma escolha. Né? Eu tô o tempo todo, né? Usando as ferramentas que nos são disponíveis, podemos acalmar o caos interior e encontrar a paz em nosso mundo virtual. Então, ele traz a atenção, as memórias e a imaginação. E aí ele fala assim, consciência é a capacidade de enxergar as coisas como elas são, e nunca é tarde demais para abrir nossos olhos. Mas a consciência é a capacidade de enxergar as coisas como elas são, não como eu quero. Porque esse é um erro que a gente enxerga como a gente comete, quer, por isso assim, que dá erro. Fatal. Não, eu tenho plena consciência que o negócio tem que ser assim. Mas peraí, então você definiu. Já não é a situação como ela é. É como eu quero que ela se apresente. Esse é um dos maiores... como é que fala? Tropeços que a gente dá, gente. 1000 situações a gente passa por isso. Acho que chegamos no final desse capítulo, né? Vamos deixar isso de reflexão, então? A consciência é a capacidade de enxergar as coisas como elas realmente são. E nunca é tarde
demais para abrir os olhos. Isso é ele que falou, tá? Não é a gente. Então, assim, ó, a reflexão da semana vai ser abrir os olhos para enxergar todas as coisas como elas são. E não como a gente gostaria que elas fossem. Ok? Ok, eu queria só dizer que parabéns para Pérsia, que fez aniversário essa semana, que estava aqui agora há pouco. Aniversariou. A Maíra e o Felipe, que estão lá na Austrália, mas entraram aqui para nos acompanhar. Ó, Jesus, lá acho que é de madrugada. Lá é 8 horas da manhã, eu acho. Estão acordando. Né? Então, um beijo para os dois que fizeram boa viagem. A Pérsia viu. Né? A Lu tá aí também, beijo grande. Jardelzinho entrou também. E todos os demais. Um beijo enorme, gente. Fique super bem. E a aula depois a gente posta lá no YouTube, tá? Hoje não foi possível a gente conectar as duas coisas. Fiquem bem. Então, vamos lá? Enxergar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fossem. Ah, estão indo para a escola, que fofo. Muito bem. Oi, Tânia. Tchau. Beijo enorme, gente. Gente, boa semana para vocês e boa reflexão, tá bom?